Beleza? Para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Lima, sou professor de língua portuguesa, atuo aqui no Espaço Campus há algum tempo, ministro aula de língua portuguesa já vai fazer 16 anos. Com a turma de vocês, nós teremos algumas aulas de gramática. Hoje a gente começa um pouquinho a falar um pouco sobre gramática. Não se desesperem. Eu estive aqui na turma sábado a gente está com a turma 5 aqui, voltado para carreiras policiais, e são 5 disciplinas, né? Português, estatística, contabilidade, informática e direito penal. E eu estava falando justamente sobre a necessidade de se fazer uma boa base. Gente, algumas disciplinas, e eu estudo para concurso, eu sou servidor público desde os meus 18 anos, precisam de base. Português e matemática são duas que eu vejo isso com mais frequência. Eu estava explicando isso no sábado, né? Às vezes eu venho falar alguma coisa, estou falando sobre alguma regra e comento algo sobre o hiato, por exemplo. Falo assim, olha, não, ou então estou falando assim, não, é porque aqui nós temos uma palavra que está antecedida por um ditongo decrescente. Se a pessoa não souber o que é um ditongo decrescente, não souber rápido, assim, essa informação não vier rápida, ela perde tudo o que eu falar depois disso. Já perceberam isso? Quando a pessoa está falando, e ela fala alguma coisa que você não entende, você para naquela coisa e não presta atenção no que vem depois? Isso é a falta de base. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, hoje nós vamos começar a criar essa base. Nas nossas 2 primeiras aulas, praticamente serão aulas de base mesmo, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a parte fonética, a parte de morfologia, para que você chegue lá na frente, quando a gente estiver falando, por exemplo, sobre orações adverbiais, eu falo, olha, isso aqui praticamente é um advérbio, tá vendo aqui um advérbio? Só que agora não é um simples advérbio, você tem um advérbio com verbo dentro, você tem uma oração adverbial, a coisa tem que fazer lógica, tem que fazer sentido. Beleza? Tranquilos? Fiquem à vontade para perguntar na sala. Pessoal de casa também pode perguntar, pode interagir ali, se tiver alguma pergunta. E caso a gente não consiga responder aqui em sala de aula, ou pelo menos durante a aula, na hora do intervalo eu vou estar por aqui respondendo. Tá joia? Vamos lá, vamos brincar então? Bom, como eu disse a vocês, vamos falar um pouquinho, vamos fazer um pouquinho de base, vamos ter uma noção rápida aí sobre alguns conceitos na língua portuguesa, bem no começo da parte da gramática da língua portuguesa. Primeira coisa, e é um ponto fundamental que o aluno conheça, é a noção de separação silábica. Separação silábica. Daniel, por que eu preciso saber separação silábica? Porque é a base para outros assuntos que nós vamos falar. E detalhe, muitos de vocês aqui, pelo menos a maioria aqui na sala hoje, levantou a mão falando que vai fazer concurso para carreiras policiais, não é verdade? Eu sou professor de redação também e no dia da sua prova você vai ter que fazer uma redação e eu tenho quase certeza que você vai precisar fazer separação silábica lá na sua redação. E detalhe, não é somente separar as sílabas na hora da redação, você precisa escrever e saber a acentuação gráfica das palavras. Gente, muitos candidatos têm perdido pontos bestas, assim, e às vezes inclusive colocações por não saber acentuar graficamente as palavras. E separação silábica é um assunto que funciona como base para você saber a acentuação gráfica e fazer uma boa redação. Então, quando a gente fala de separação silábica, primeiro a gente precisa entender o que é uma sílaba. Alguém aí poderia me dizer o que é uma sílaba? O que você entende por sílaba? Nesse momento vocês podem falar, tá, gente? Eu sei que a gente está na pandemia e tal, né? Vocês podem falar. Bem? O que vocês entendem por sílaba? Isso mesmo. Sílaba corresponde a pulsos sonoros que nós emitimos ao pronunciar as palavras, correto? Lembra disso ou não? Sim, estamos juntos? Cada vez que nós pronunciamos algumas palavras, nós produzimos pulsos sonoros e esses pulsos são chamados de sílabas. O que acontece? Quando eu falo de separação silábica, aparentemente parece um assunto muito simples, mas algumas pessoas têm certa dificuldade. Exemplo, pergunto para vocês aqui, me ajudem. Se eu pedisse para vocês, ou perguntasse para vocês aqui, ó, quantas sílabas possui essa palavra? Vamos lá, gente. Quantas sílabas possui? 1, 2, 3, 4, 5, vai. Quantas? Olha só, na sala aqui, na nossa sala eu já ouvi 2 respostas diferentes.
Vejam que é um assunto aparentemente tranquilo, mas já peguei duas. Vai, quantas? Viu? Tá vendo por que a gente precisa de base? É para na hora da prova não chegar a ficar nessa dúvida. Pessoal, sílaba corresponde a quê? Pulsos sonoros. Cada vez que eu pronuncio a palavra, eu produzo o quê? Pulsos sonoros. Eu conto os pulsos sonoros para saber quantas sílabas tem. Daniel, como é que eu faço para contar os pulsos sonoros? Tem uma técnica ultra power mega moderna que a tia ensinou lá na escola, que você deve ter aprendido e que funciona muito bem. Qual é a técnica? Bater palma. Funciona? Funciona, porque a palma corresponde ao pulso sonoro. Quem é músico aqui, quem toca instrumento, não vai bater palma, porque às vezes vai estar utilizando a mão. Bate o quê? O pé. Bate para marcar, não bate? Se alguém for lá e segurar o pé dele, ele erra. Gente, então, para saber quantas sílabas possui a palavra melancia, por exemplo, o que a gente faz? Bate palma. Daniel, mas no dia da prova, Daniel. Você acha que eu vou chegar lá no dia da prova? Bata palma mentalmente. Pense na palavra e bata palma. E aí, faça isso mentalmente antes de me responder a pergunta. Quantas sílabas possui a palavra melancia? Vai lá. Quantas? Eu tenho que pronunciar a palavra da forma correta. Então, ó. Si. Quantas sílabas? Muito bem. Toma 4. Olha lá que legal. Si. 4 sílabas. Daniel, por que eu preciso saber disso daí? Para não errar na hora da prova. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre acentuação gráfica, as principais regras de acentuação gráfica. E eu digo a vocês, gente, se você errar a separação silábica aqui, você vai errar a questão de acentuação gráfica da sua prova. É básico. Tá? Então, primeiro passo, separar as sílabas adequadamente. Existem regras de separação silábica? Existem. Mas existem duas regras básicas para que você não erre separação silábica. Qual é a primeira regra? Primeira regra é que não existe sílaba sem vogal. Guardaram essa informação ou não? Quem quiser anotar, pode anotar. Não existe sílaba sem vogal. Vocês se lembram do que é uma vogal? Sim ou não? Todo mundo? Não existe sílaba sem vogal. Por que, Daniel? Porque se sílaba corresponde ao pulso sonoro, eu preciso de som, e quem tem som é vogal. Quem tem som é vogal. Por isso, se não tiver vogal, não tem sílaba. Segunda regra básica. Segunda regra básica. Essa é importante. Aliás, todas são. Duas vogais não podem permanecer na mesma sílaba. Olha lá, se você soubesse dessa regra, você não erraria a separação da palavra melancia. Ó. Duas vogais não podem permanecer na mesma sílaba. Elas precisam o quê? Ser separadas. Alguém poderia me dizer aí quando eu separo duas vogais, a gente tem um fenômeno, a gente tem um nome. Qual é o nome que a gente dá? Muito bem, hiato. Quando eu separo duas vogais, a quebra, a separação de vogais é chamada de hiato. Bom, então eu tenho duas regras básicas aqui na separação. Primeira regra, não existe sílaba sem vogal. Segunda regra, duas vogais não podem ocupar a mesma sílaba. Bacana, pergunto para vocês, quantas sílabas possui essa palavra aqui? Lembra da técnica que a tia ensinou? Quantas sílabas? Como é que separa a palavra cadeira? Cadeira. Quantas sílabas? 3. E aí alguns de vocês já devem estar se perguntando, Daniel, mas espera aí, eu anotei aqui no meu caderno que não existe sílaba sem vogal e depois eu anotei que duas vogais não podem permanecer na mesma sílaba. Quantas sílabas eu tenho aqui? 3. Mas Daniel, olha lá. Na sílaba dei, eu tenho duas vogais, certo ou errado? Sim ou não, gente? Então eu errei a separação silábica. Foi ou não foi? Tenho duas vogais ou não tenho? Muito bem. Tem ou não? Não tenho. E aí volta para a base, olha a revisão. Eu tenho duas vogais aqui? Não. Uai, Daniel, peraí, eu não tenho duas vogais. E o E? E o I? São duas vogais? Uma é vogal, porque você anotou no caderno que não existe sílaba sem
vogal. E a outra que você acha, que você pensa, que você pensou que era vogal, na verdade é o quê? Show de bola, pessoal. Olha que legal. Lembram disso ou não? Então, quem é a vogal aqui? O E é uma vogal. Daniel, quando acontece isso, quando eu pensar que existem duas vogais na mesma sílaba, eu olho, eu me recordo da regra que não podem haver duas vogais na mesma sílaba, eu não posso ter duas vogais na mesma sílaba, e aí uma vai ser vogal. Qual vai ser a vogal? A mais forte. A mais forte vai ser a vogal. Lembre-se disso, mais forte vogal. Quando eu falo cadeira, o E é mais forte, então o E é vogal. Consequentemente, as demais serão semivogais. O I, portanto, é uma semivogal. Pode acontecer isso daqui dentro de uma sílaba, sim ou não? Quando acontece este fenômeno, quando eu tenho na mesma sílaba uma vogal e uma semivogal, eu chamo esse fenômeno aqui de quê, pessoal? Ditongo. Estamos juntos ou não? Lembram disso? E aí, olha que bacana. Isso daqui vai te acompanhar ao longo tem pergunta? Tá bom. Então, olha lá que bacana. Eu tenho um ditongo. Quando eu falo de ditongo, existem alguns tipos, algumas classificações de ditongo que a gente deve se relembrar aqui. Já ouviram falar em ditongo crescente, ditongo decrescente? Sim ou não? Lembram disso? Lembram da diferença? Gente, quem é maior, vogal ou semi? Vogal. Então, vai depender da ordem que aparece. Olha só que bacana. Se em uma sílaba eu encontrar, por exemplo, aqui na palavra cadeira, eu encontrei a vogal. E depois eu encontrei a semivogal. Semivogal é menor, não é isso? Nós escrevemos da esquerda para a direita. Eu tenho a maior, depois a menor. Tem um ditongo aqui? Sim ou não? Esse ditongo é crescente ou decrescente? Olha lá, ó. Do maior para o menor, eu vou subir ou descer? Descer. Então, o meu ditongo é um ditongo o quê? Decrescente. Fácil ou difícil isso? Fácil, lembraram disso? Olha agora, eu tenho uma semivogal de cá e do outro lado eu tenho o quê? Uma vogal. Quando eu tiver primeiro semivogal e depois vogal, do menor para o maior, eu tenho um ditongo e esse ditongo é chamado de ditongo o quê? Crescente. Daniel, por que você está falando isso? Porque em provas, principalmente quando eu falo de provas do CESP, a questão sobre acentuação gráfica que mais cai é uma questão envolvendo ditongos crescentes. Se eu fizer selecionar hoje, sei lá, 50 questões sobre acentuação gráfica aplicadas pelo CESP. Vamos falar de CESP, que é a banca mais comum que nós temos aqui. Pelo menos 30 delas estarão relacionadas a ditongo crescente. E é justamente no ditongo crescente que o candidato tem dificuldade. Por quê, Daniel? Porque, depois nós vamos mostrar para vocês, o ditongo crescente ele tende a se separar. Ele tende a se tornar um hiato. E aí, por vezes, alguém já ouviu falar das falsas proparoxítonas, proparoxítonas eventuais. Vocês já ouviram falar sobre isso? Lembram disso? É em razão do ditongo crescente. Tranquilo por enquanto? Então, olha lá, só relembrando, quando eu tiver vogal e semivogal, ou semivogal e vogal na mesma sílaba, eu vou ter o quê? Um ditongo. Quando eu separo, por exemplo, olha lá, na palavra melancia... Daniel, por que eu não tenho 3 sílabas? Porque o som do I é um som forte. Porque o I aqui é uma o quê? Vogal. O som do I é forte, é melancia. O A, você já deve ter estudado isso em algum momento da sua vida, só pode ser o quê? Vogal. O A nunca poderá ser uma semivogal. O A sempre será vogal, sempre será vogal. E, I, O, U podem ser vogais ou semivogais, mas o A não, o A sempre será vogal. Se o som do I é forte, o som do A é forte, eu tenho vogal e vogal, eu preciso separar essas duas e eu crio aquilo que nós chamamos de quê, pessoal? Hiato. Lembram disso? Esse fenômeno de separação de vogais é chamado de hiato. A palavra hiato significa separação. Tudo bem? Então, como que eu vou fazer na hora da prova? Se eu tiver que separar as sílabas de uma palavra, se eu tiver que responder a uma questão de acentuação gráfica, primeiro passo, separação silábica.
Não errem isso. Primeiro passo, separação silábica. E, gente, eu faço isso na hora da prova. Se eu me deparo com a questão de acentuação, muitas vezes eu já conheço a palavra, já até sei qual é a questão que vai vir. Até já sei a resposta, só pelo comando da questão. Mas de tanto resolver, vocês estudam várias disciplinas, vocês não resolvem a mesma quantidade de questões de língua portuguesa que eu resolvo. Então, assim, o que faz na hora da prova? Ó, separa. Tudo bem? Segundo passo. Um outro assunto importante que a gente precisa revisar: localização ou classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Esse é o segundo passo para você não errar uma questão de acentuação gráfica, não errar na prova objetiva, não errar na sua prova discursiva. Prova do Detran, para vocês terem ideia, o último concurso do Detran, para cada erro, qualquer erro, era penalizado em menos 0,1. Ou seja, 10 erros em uma redação, a pessoa perdia 1 ponto, a redação valia 10. Então você imagina perder 0,1 por cada erro de acentuação gráfica. Erra. Última prova da PM, um monte de gente errou. Tinha lá a questão, a palavra trânsito, muita gente não acentuava a palavra trânsito, perdeu pontos por isso. Pelo amor de Deus, gente, você pode até perder ponto na redação, mas perca um ponto por causa de uma vírgula que você esqueceu. Um erro ortográfico ali, um tio que você não colocou, alguma coisa, mas acentuação gráfica não. Gente, o que é sílaba tônica? Quem é que pode me responder? Agora a gente já sabe o que é sílaba. Sílabas são pulsos sonoros. O que é tônico? Forte. Na língua portuguesa, todas as palavras possuem uma sílaba tônica, com exceção dos monossílabos átonos. Lembram o que são monossílabos átonos? Sim ou não? O que é um monossílabo? Estudamos o que é sílaba. Sílaba, pulso sonoro. Mono significa o quê? Um. Então, monossílabos são vocábulos que possuem apenas uma sílaba. Tamo junto? Então, com exceção dos monossílabos átonos, todas as demais palavras na língua portuguesa possuem quantas sílabas tônicas? Todas as demais palavras na língua portuguesa possuem quantas sílabas tônicas? Uma. E aí a gente diz que a sílaba tônica é a sílaba acentuada, tonicamente, não graficamente. Então não confundam sílaba acentuada tonicamente com sílaba acentuada graficamente. Antigamente, bem antigamente, vocês ainda não faziam concurso, a regra era acentuar as sílabas tônicas. Então é tônica, acentua. É tônica, acentua. Por exemplo, palavras como novo, olha lá, a palavra novo tinha acento. Ovo tinha acento. Por quê? Ovo, porque pô é a sílaba forte, aí colocava acento. E em todos os acordos ortográficos, os países falantes da língua portuguesa passaram, os acentos gráficos foram o quê? Sendo dispensados. Nós passamos por um acordo recentemente e perdemos alguns acentos. Então, quando eu falo de sílaba tônica, eu estou falando de sílaba o quê? Forte. Significa que toda sílaba tônica possui um acento gráfico, sim ou não? Não. Mas, se eu tiver acento gráfico, o acento gráfico irá recair sobre a sílaba o quê? Tônica. Tudo bem? Então, se a palavra tiver acento, o acento recai sobre a sílaba tônica. Como é que eu faço para localizar a sílaba tônica de uma palavra? Vai lá, olha para mim aqui, olha só. A palavra melancia, qual é a sílaba tônica? Vai, me ajuda? Qual é a sílaba tônica? Vocês viram que a gente já começa a ter divergência? Como é que eu faço para localizar a sílaba tônica? Gente, uma técnica é você o quê? Chamar a palavra. Chamando a palavra, a sílaba tônica, você vai estender. Chame, grite, imagine que está longe. Pensa aí você chamando a palavra melancia. Pensa. Está indo embora, está longe, chama. Qual é a sílaba tônica? Se, muito bem, tem como errar? Se chamar, não, mas se chamar certo. Tá? Porque se você falar assim, melancia! Ô melancia! Aí não dá. Pessoal, então olha que bacana. A sílaba tônica é a sílaba si. Tem acento a palavra melancia? Sim ou não? Porque se tiver acento, o acento recai sobre a sílaba tônica. Alguém colocaria acento em cima do i aqui? Mas já viram isso aqui no supermercado? Eu já. Várias vezes. É porque a pessoa fala assim, ah, melancia tem acento? Tem onde? Ah, é no lã. É desse jeito, as pessoas saem colocando acento, falando, não, põe aí, tipo bola de Natal em árvore, põe aí, tá bom. Então, se tiver acento, o acento recai sobre a sílaba tônica. Olha que bacana, a sílaba tônica é a última, penúltima ou antepenúltima?
Olha lá, a sílaba tônica da palavra melancia. É a última, penúltima ou antepenúltima? Penúltima. Existe uma classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Melancia, então, é uma palavra o quê? Paroxítona. Lembram disso ou não? Lembra do que é uma oxítona? O que é oxítona? Última sílaba é a tônica. Paroxítona. Penúltima e proparoxítona? Beleza. Antepenúltima. Existem ainda as bisesdrúxulas, mas geralmente não são cobradas em prova. Tá? Não é comum na língua portuguesa nós temos a bisesdrúxulas. São palavras cuja sílaba tônica vem antes da antepenúltima. Não é comum, não costuma cair em prova, a gente não fala aqui. Pelo menos a gente não estuda aqui, tá bom? Então, segundo passo para não errar, localizo a sílaba tônica. Daniel, por quê? Porque as regras de acentuação gráfica estão relacionadas à sílaba tônica, à posição da sílaba tônica. Se ela é uma oxítona, se é uma paroxítona ou se é uma proparoxítona. E aí, pessoal, olha que legal. Vou dar uma dica para vocês, hein? Em algum momento da sua vida vai surgir uma dúvida. Olha o que eu estou dizendo agora, mais tarde vai acontecer isso. Em algum momento da sua vida vai surgir uma dúvida. Você vai ficar assim, cara, essa palavra aqui é uma oxítona, é uma paroxítona ou é uma proparoxítona? Geralmente a dúvida vai ser se ela é uma paroxítona ou se ela é uma proparoxítona. Tudo bem? Olha o que eu estou dizendo. Geralmente a dúvida vai ser se ela é uma paroxítona ou se é uma proparoxítona. Olha a dica que eu tenho para te dar. Marque que ela é uma paroxítona que você vai acertar. Por quê, Daniel? Porque a língua portuguesa é uma língua paroxitonada. O examinador, ele sabe dessa dúvida que você tem, dessa dúvida que você cria. Isso que eu estou te falando não é à toa. Ele sabe e ele vai criar questões justamente para te confundir. Em algum momento da sua vida você vai se deparar com o vocábulo. Algumas vezes as pessoas me perguntam, Daniel, por exemplo, olha só. A palavra é rúbrica ou rubrica? Em algumas vezes, né, em alguns momentos a pessoa pergunta, Daniel, é rúbrica ou rubrica? O que elas estão me perguntando na verdade? É uma paroxítona ou é uma proparoxítona? E aí eu já dei uma dica para vocês. E aí, pessoal? Rúbrica ou rubrica? Paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona. Não existe a palavra rúbrica. Não existe. E não é só isso daqui não. Tá? O examinador sabe da dificuldade que tem na separação de algumas palavras e vai criar questões justamente em cima dessas dificuldades. Tá joia? Tá tranquilo? Então, primeiro passo, separa. Segundo passo, localiza a sílaba tônica, veja se é um oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E no terceiro passo, você aplica as regras. Regras de acentuação gráfica. Regras de acentuação. Muitos de vocês já devem saber, conhecer praticamente todas as regras, mas vamos recuperar aqui algumas. Eu diria para vocês que em prova de concurso, as questões objetivas envolvendo acentuação gráfica geralmente orbitam em torno das 5 primeiras. Qual a primeira regra? Ah, essa daí você não esquece, né? Toda proparoxítona é acentuada. Não, vamos começar pela das oxítonas. Vamos começar pela regra das oxítonas. Alguém se lembra da regra das oxítonas? Muito bem. Pessoal, regra das oxítonas. O que é uma oxítona? Não preciso falar mais, né? Sílaba tônica é a última. Acentuamos as palavras, as oxítonas, terminadas em... Vou colocar aqui, ó. Acentuam-se as terminadas em A, E, O, em e ens.
E pelo amor de Deus, a partir desta aula de hoje, nunca mais na sua vida, não quero que você nem titubeando. Ai, será que tem acento? Será que não tem? Por favor. Vamos decorar esse negócio. Isso aqui vale para a vida. Eu era policial militar, trabalhava no administrativo, direto o meu chefe falava, Daniel, a palavra tal, tem acento ou não tem? Aí depois, Daniel, eu falei, gente, não tem o Word no computador desse cara, não? Mas é porque o Word não corrige tudo. Por exemplo, eu comentei aqui sobre a palavra trânsito. Existe a palavra transito? Existe. Transito não tem acento, trânsito tem. Estava toda hora perguntando. Aí eu ficava passando a regra para ele, né? Então, até no seu serviço público você vai utilizar isso daí. Quando você assumir, entrar em exercício, não, o professor Daniel, vem aqui que eu vou te ensinar. Aí você é promovido. Se for no banco, então, alguém está estudando para banco aí, não? Banco, então, já vira gerente. Situação grave. Porque você não vai falar sim ou não. Você vai falar assim, olha, a palavra trânsito é uma proparoxítona, e todas as proparoxítonas são acentuadas. O problema é que a pessoa vai continuar olhando para você e vai falar sim, tem ou não tem? Geralmente, né? Não quer saber da regra. Pessoal, olha só, A e O podem ser seguidas ou não de S. Por quê? O S é uma desinência de número, lembram disso? Desinências são terminações das palavras que indicam flexões. Então, desinência de número. O S não fede nem cheira, é só para indicar que as palavras estão no plural. Eu costumo dizer aos meus alunos que a regra das oxítonas cabe na palma da mão. Da grande maioria, pelo menos. Regra das oxítonas, você vai lembrar da sua mão. Acentuamos as oxítonas terminadas em quê, pessoal? A, E, O, em e ens. É difícil de decorar? Não é. A, E, O, em, ens. A, E, O, em, ens. Decore esse negócio pro resto da vida. A, E, O, em, ens. Só acentuamos as oxítonas terminadas em quê, pessoal? A, E, O, em, ens. Estamos juntos ou não? Por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco você vai passar no seu concurso, você vai passar, vai acabar a pandemia, vai sair vacina, você vai passar suas férias na praia. Chegando lá na praia, você vai querer tomar um suco de caju. Vai ou não vai? Caju tem acento, sim ou não? Tem ou não tem, caju? Daniel, língua portuguesa é um problema. A gente estuda, aprende a regra e depois vem a exceção. Caju, tem ou não tem acento? Pessoal, o que a gente faz para saber se tem ou não tem acento? Primeira coisa, a gente faz o quê? Separa as sílabas. Quais são as sílabas aqui? Caju. Segunda regra, o que a gente faz? Localiza a sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica da palavra caju? Ju, caju. Qual é a sílaba tônica? Ju é um oxítono, paroxítono ou pró? Qual é a regra das oxítonas? A, E, O, em, ens. É um oxítono terminado em U. Com ou sem acento? Sem acento. Difícil isso? Daniel, você acha que eu vou para a praia tomar suco de caju? Caju prende. Eu viajo, eu tomo água de coco. Beleza! Gente, difícil de decorar essa regra aqui? Não, Daniel, difícil mesmo é decorar a regra das paroxítonas, porque paroxítona tem mais, acentuamos as paroxítonas terminadas em R, L, N, U, X, PS de tombo. Tem ou não tem desse jeito? Mas você não precisa decorar assim, gente. Você pode decorar de uma forma muito mais fácil. Vamos colocar aqui? Regra das paroxítonas, rapidamente. Paroxítonas. Estou ouvindo já. A regra das oxítonas foi difícil de decorar? Não. O que eu faço? Eu pego a regra das oxítonas, importo para cá e só vou aumentar uma. Olha que legal. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar a regra das oxítonas e vou importar para cá. Vou colocar aqui, ó. A, E, O, em, ens. E eu vou aumentar uma. Só uma. O que muda aqui, Daniel? Muda que aqui eu vou inverter. Aqui nas paroxítonas, olha só, eu não se acentuo. As terminadas em A, E, O, em e ens. Ou seja, todas as demais terminações, todas as demais paroxítonas
terminadas em qualquer outra coisa irão receber acento. Querem dica? Das questões de acentuação gráfica que aparecem em prova, as que mais caem são as paroxítonas. São as que mais caem em prova. Eu diria paroxítonas e dos hiatos. São as duas. E para quem pensa que não cai regra das proparoxítonas, gente, cai até em prova de auditor fiscal aplicada pelo CESP. Tá? Já vimos questões de auditor fiscal, CESP, nível superior, auditor fiscal, questão de acentuação gráfica, proparoxítona, regra de proparoxítona. Ah, Daniel. E o CESP também de vez em quando dá uma, né? Fala, vai, filho, pelo menos uma para você não ficar devendo. Porque uma errada não uma certa. Se você errar mais que acertar, fica lá. Qual a sua nota? -5. Toma uma aqui para o jogo. Então, pessoal, olha que bacana. Pensou em paroxítona. O que é paroxítona? Sílaba tônica é o quê? Penúltima. Só não acentuam se for estritamente terminada em AEO, em ENS e o quê? Qualquer outra terminação recebe acento. Gente, agora cuidado, olha só. É terminada em A, é O. Tem que ser estritamente terminado nisso. Por quê? Porque às vezes nós temos paroxítonas terminadas em ditongo. E o ditongo pode ser que a última letra seja um A. Não significa que ela é terminada em A. Perceberam isso? Não. Por exemplo, eu tenho lá, olha só, a palavra história. História. Como é que eu separo história? História. Qual é a sílaba tônica da palavra história? História. É uma oxítona, paroxítona ou pró? Paroxítona. Paroxítona terminada em quê? É a terminação, não é a última letra. Paroxítona terminada em quê? Ditongo. Eu falei sobre ditongo agora há pouco. É uma paroxítona terminada em ditongo, em ia. Está aqui dentro? Não. Então tem acento? Tem acento. Tem acento. Olha a dica. Cai muito isso aqui. Muito. Muito. Universo, IAD, CESP gostam disso daqui. Por quê, professor? Porque o aluno tem dificuldade de separar. O Universo já cobrou aqui na Secretaria de Saúde uma questão justamente, era com essa palavra? Acho que era com essa palavra, mais duas. E aí provavelmente você estudou, já viu em algumas gramáticas, porque nós estamos diante de uma paroxítona terminada de tom crescente. Em algumas gramáticas dizem que isso aqui são eventuais proparoxítonas. Já ouviram isso? A banca cobrou, colocou uma paroxítona terminada de tom crescente junto com outras duas proparoxítonas. Perguntando qual é a marca alternativa acentuada pela mesma regra, cujas palavras são acentuadas pela mesma regra. Pessoas, aqui nós estamos diante de uma paroxítona, não é proparoxítona. Teve gente que errou, porque às vezes leu, né, que é um eventual proparoxítona e marcou errado lá. Tranquilo com relação a isso aqui? Sim? A próxima regra, a regra mais fácil que tem, é a regra das proparoxítonas. Proparoxítonas. Regra das proparoxítonas. Quais são acentuadas? Todas. O que você então não acentuou na sua redação? Acentuam-se todas. Daniel, mas tem exceção aí, não tem? Não tem exceção. E aí, pessoal, cuidado, tá? Eu comentei isso aqui com vocês. Ó. Trânsito é diferente de transito. Vai, Daniel, transito? Sim, eu costumo transitar por aquelas ruas no dia a dia. O que eu faço? Eu transito. Trânsito é proparoxítona. Transito é paroxítona terminado em O, por isso que não tem acento. Tudo bem? Tranquilos? Ok. Quarta regra.
Regra dos monossílabos o quê? Tônicos. Vocês já se lembram do que é um monossílabo, né? Falamos sobre isso. Monossílabo, uma sílaba. Tônico é porque é o quê? Forte. Monossílabo tônico. Palavras formadas por apenas uma sílaba são acentuadas. Vou colocar aqui, ó. Acentuam-se as terminadas. Vocês ainda se lembram da regra? A, E, O. Olha o tanto que é fácil. A, E, O. Então, se você se deparar com alguma palavra no seu texto, na sua prova, palavras formadas por apenas uma sílaba só podem ter acento, primeiro, se forem tônicas, segundo, se forem terminadas em A e O. Qualquer outra terminação não possuirá acento. A e O. Tudo bem? A e O. Tem que ser tônico, terminado em A e O. Então é por isso que D não tem acento. D, átomo. Q, átomo. Agora, a palavra pé, por exemplo, a palavra pá, né, são acentuadas, porque são tônicos e são terminadas em A e O. Ok? Regra número 4. Altamente caidora também em prova de concurso. Altamente caidora é a regra do quê? Dos hiatos. Ah, perdão, eu sou professor de português. Matemática não é o meu forte. 5. Regra dos hiatos. Agora vocês já sabem o que é um hiato. Hiato é o quê? Separação. A regra dos hiatos diz o quê, pessoal? A regra dos hiatos vale para duas letras. Olha só, duas letras. Quais são as letras? I e o U. A regra dos hiatos só vale para duas letras, I e U. Quando eles forem o quê? Tônicos, tem que ser tônico, tá? E tem que ser hiato. E só vale para o I e o U tônicos seguidos ou não de S. Lembra? S não fede nem cheira. Diferente de Z. Tá? Falando do Z porque tem gente que tem algumas coisas aí. Então, ó, o I e o U tônicos tem que formar hiato, seguidos ou não de S. Dá um exemplo aí, Daniel. Caiu aqui numa prova da Secretaria, aqui do Distrito Federal. A Secretaria de Saúde. Com ou sem acento? Pessoal, agora olha a malandragem. E eu vou ser sincero para vocês. Se eu colocasse uma questão dessa, estilo CESP, muita gente erraria. A palavra saúde tem acento, sim ou não? A palavra saúde tem acento. Qual é a sílaba tônica da palavra saúde? Ela é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Ela é uma paroxítona. Olha que legal. Se eu coloco que a palavra saúde é acentuada por ser uma paroxítona, tá certo ou tá errado? Regra das paroxítonas. Acentuamos todas, com exceção as terminadas em A, E, O, em ENS. Então, seria uma paroxítona terminada em E. Ela não pode ser acentuada pela regra das paroxítonas. Existe uma regra que fala sobre a acentuação do I e do U. Qual é essa regra? Hiato. Então, a palavra saúde é acentuada pela regra dos hiatos. O U é tônico, forma hiato. Olha o A. O A só pode ser vogal, lembram disso? O A só pode ser vogal, consequentemente o U é vogal, porque é forte, então vogal e vogal eu separo. Regra dos hiatos. Caiu desse jeito na prova da Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal. Estava dando aula no cursinho lá na Asa Sul. Na época, estava dando aula, tinha saído o resultado. Quando eu saí na hora do intervalo, veio um aluno. Não era aluno. Era uma pessoa da população.
que fez o concurso da Secretaria de Saúde, acho que ele era enfermeiro. Ele quase gabaritou a parte específica e acho que precisava tirar 12 ou eram 13 pontos, era o mínimo na prova, na parte básica. E faltava um ponto para ele queria ver se caberia recurso em alguma questão de língua portuguesa. Ficou esperando terminar a aula para... Ei, Daniel, cabe recurso? Eu posso entrar com recurso aqui? E aí ele já veio nessa, falou assim, olha só, aqui ó, a questão está perguntando se assinale a alternativa cuja palavra é acentuada pela regra das paroxítonas, acho, ou era pela mesma regra. E havia paroxítona, falou, mas saúde não é uma paroxítona? Eu falei, é ou não é, gente? Mas saúde não é paroxítona? Eu falei, Então, eu falei, então o quê? Então ela é acentuada por ser uma paroxítona, sim ou não? Não, porque pela regra das paroxítonas ela não pode ser acentuada. Ela é acentuada pela regra dos hiatos. Pô, eu falei, em língua portuguesa não tem recurso, procure em outra disciplina, em atualidades. Português não tem. E ele ainda ficou triste e falou, caramba, bicho, não acredito que eu vou ter que estudar tudo de novo. Eu falei, da próxima vez você vem pro cursinho, que aí você não passa por isso mais. É ou não é, gente? Tem gente que quer passar no concurso, mas não quer pagar o preço. Gente, saúde, regra dos hiatos. Açaí, ó, povo aí. Açaí. Por quê? Regra dos hiatos. Ah, Daniel, mas é oxítona, é oxítona? É uma oxítona. Pode ser acentuado pela regra das oxítonas? Não. Lembrem-se que existe uma regra específica para o U e para o I. Agora, cuidado, porque nós temos algumas modificações. Existem algumas exceções que eu quero que vocês anotem, caso queiram. A primeira exceção é uma exceção antiga. Pode colocar no seu caderno assim, ó. Não recebem acento. Se seguidas de NH. Não recebem acento se seguidas de NH. Essa é uma regra já antiga. Por exemplo, a palavra rainha, que é a palavra que mais aparece nas gramáticas. Rainha. O I é tônico, mas ele é seguido de NH, não tem acento. Tudo bem? Isso é a gente pode fazer uma explicação fonética, mas para agora não importa. Basta você saber disso. E a segunda exceção veio com acordo ortográfico. E as bancas começaram a cobrar questões envolvendo acordo ortográfico. Então, coloque aí a segunda observação, a segunda exceção. Envolve o acordo ortográfico, não recebem acento, é o acordo, hein? Se paroxítonos antecedidos de ditongos decrescentes. Não recebem acento se paroxítonos antecedidos de ditongo decrescente. Não são comuns essas palavras, mas para a prova, né? O exemplo que a gente tem aqui, ó, é a palavra baiuca. Olha lá, baiuca. Ou ainda a palavra feiura. Feiura. O é tônico, forma hiato, mas está na posição de paroxítono e está antecedido por um ditongo decrescente. Olha lá, vogal e semivogal. Viram a importância de as palavras, as coisas fazerem sentido? Tem que ter lógica. Quando eu falo assim, é paroxítono antecedido de ditongo crescente, é a regra dos hiatos. Mas quando acontecer de você se deparar com a regra dos hiatos, na posição de paroxítono antecedido de um ditongo decrescente, não tem acento. Pronto. Quem não sabe o que é um paroxítono, quem sabe o que é um hiato, ditongo decrescente, não entendeu nada da regra. Faz sentido. Essa é a exceção que veio aí com o nosso acordo
ortográfico, ok? Vamos para a sexta regra? Gente, só são 15, tá? Tá acabando. Brincadeira. Próxima regra. Regra dos ditongos. Ditongos abertos. Aí, Daniel, o que é um ditongo aberto? É um ditongo que não é fechado. Eu não vou voltar ali em fonética para a gente ficar discutindo o que é ditongo aberto, porque isso aqui é uma rápida revisão. Mas você vai perceber que a pronúncia da palavra, a pronúncia do ditongo é aberto. Por exemplo, quando eu falo céu e seu. Ó, são bem parecidos, né? Céu e seu. Quem é aberto? Céu. Seu é fechado, percebe? Seu, céu. A pronúncia é aberta. Existem alguns ditongos abertos que recebem acento. Vocês ainda se lembram quais são? El, ei e oi. Quais são os ditongos abertos que recebem acento? El, ei e oi. Algumas pessoas costumam esquecer desses ditongos abertos aqui. E, realmente, decorar isso às vezes é meio complicado. El, ei, oi. É, macete, né? Fala assim, Daniel, se eu esquecer, você fala assim, ei, oi, eu. Né? Não esquece. Daniel, é ridículo. Não, mas é ridículo mesmo que você decora. Porque se não fosse ridículo, você não decorar. Então fala assim, ei, oi, eu. São os ditongos abertos. Tem exceção? Tem. A exceção é trazida aí pelo nosso acordo ortográfico. Vocês ainda se lembram quais são as exceções? O acordo ortográfico, nosso último acordo ortográfico, trouxe exceção para o oi e para o ei. Qual é a exceção, gente? Quando o ei e o oi estiverem na posição de quê? Paroxítonos. E aí você deve se lembrar das palavras. Ideia. Daniel, por que não tem acento a palavra ideia? O ei é aberto, não é? É, mas agora está na posição de quê? Olha lá. Estão vendo que se vocês errarem a separação, vocês vão errar a questão de acentuação gráfica? A palavra é ideia, paroxítono, de tongo aberto, mas na posição de paroxítono. Se estiver na posição de paroxítono, perde acento. Não recebem mais acentos o ei e o oi na posição de paroxítonos. Essa é a exceção. Quem estiver anotando, não recebem acento o ei e o oi na posição de paroxítonos. É a ideia, por exemplo, a palavra heróico. Heróico. Gente, é diferente de herói, tá? Por exemplo, a palavra, ó, herói ainda tem acento. Herói. Porque o oi agora está na posição de quê? Oxítono. Tongo aberto. Mas se for na posição de paroxítono, não recebe mais acento. Assembleia, ideia, herói. Tudo bem? Sétima regra. Regra dos acentos o quê? Diferenciais. Regra dos acentos diferenciais. Quais são os acentos? Quais são as palavras que ainda permaneceram aqui na regra dos acentos diferenciais? Oi? Não, aí nas gramáticas a gente ou coloca aqui ou coloca separado. O plural do verbo ter e vir a gente vai colocar separado. Porque é bem explorado isso daqui, principalmente prova do CESP, ele fala o plural do verbo tal. Quais são as palavras aqui no acento diferencial que permaneceram? Vamos, gente. Acordo ortográfico já. Pode,
colocar aqui a palavra por. Pode ter acento? Pode aparecer na sua prova. Facultativamente, a palavra forma. Isso aqui é facultativo. O colega falou do plural. Isso daqui cai bastante em prova, principalmente. Ó, se você for estudar isso daqui na gramática, provavelmente as duas palavras que eu vou colocar agora não vêm dentro do acento diferencial, ela vem como caso extra, tá? Eu estou colocando aqui só para facilitar a nossa vida. Tem para distinguir de e vem para distinguir de. Daqui, ó, a regra dos acentos diferenciais, de verdade, o que costuma aparecer em prova é isso daqui. Plural, singular. Difícil isso daqui? Não. Decorem essas regras, decorem o passo a passo, que vocês não errarão questões de acentuação gráfica na prova objetiva e nem na prova discursiva. Pergunta. Ah, desculpa, é facultativo. É facultativo, tá? Forma, você pode escrever com ou sem acento. Ali já envolvendo o acordo ortográfico. Posso apagar de cá? Vamos fazer uma brincadeira.
Para fixação, eu coloquei 3 frases aqui no quadro. Tarefa para agora. Eu quero que vocês me digam quantos acentos gráficos há na letra A, quantos acentos gráficos há na letra B, quantos há na letra C. E, para agora, eu quero que vocês peguem cada uma dessas palavras da letra A, B e C e justifiquem se elas têm acento, por que tem acento, e se não tem acento, por que não tem. E eu vou passear aqui na sala perguntando, você, fulano, a palavra tal tem acento sim, não e por quê? Aí tem que falar. O microfone aqui não tem fio, eu vou até no fundão. Você, fulano, qual é o seu nome? Ah, fulano, então beleza. A palavra tal, Itacoaquecetuba, tem acento sim, não, por quê? Tem que falar. Agora você, próxima aula não tem ninguém, todo mundo vai assistir de casa, né? Não, eu vou assistir de casa mesmo. É dizer quantos acentos tem e justificar todas as palavras. Se tem acento, por quê? E se não tem, por quê? Todas. Pode deixar lá no quadro, lá para o pessoal de casa fazer. Pode deixar lá na... Justifiquem. Se tem porquê, se não tem porquê. Vamos lá? Olha só, eu pedi na nossa atividade, eu coloquei 3 frases para vocês e pedi para que vocês me dissessem qual o número total de acentos gráficos em cada letra. Vamos lá, me ajudem aqui. Na letra A são quantos acentos? 2. Na letra B, quantos? 1 acento. E na letra C? 2. É isso mesmo? Então, vem aquelas provas assim, assinale a alternativa correta, aí tem lá assim, o número de acentos gráficos, a ordem ficou 2, 1, 2, tá certo isso? Vamos uma por uma para a gente saber, para a gente matar aqui? Pessoal, os não tem acento, por quê? Deus, quem nunca teve? Desde que eu nasci. E aí, pessoal, por que os não tem acento? Quantas sílabas possui? Qual regra que entra? Monossílabo. É tônico ou átono? Átono. Tem acento? Não, porque é um monossílabo, átono. Funcionários, tem acento sim ou não? Onde? Por quê? Porque é o quê? Regra das paroxítonas. É uma paroxítona terminada em ditongo. Ditongo crescente. Daquela tem acento sim ou não? Por quê? Paroxítona terminada em A. Daquela paroxítona terminada em A, sem acento. Qual é a próxima palavra? Indústria. A palavra indústria tem acento? Onde? No U, por quê? Paroxítona terminada em ditongo. Nós só não acentuamos se for estritamente terminados em A, E, O, em ENS ou AM. Estavam. Tem acento sim ou não? Por quê? Porque é uma paroxítona terminada em an. Lembra que eu coloquei mais uma lá? Importei da oxítona para paroxítona e falei, vamos acrescentar mais uma. Exatamente, paroxítona terminada em an. Em tem acento? Por quê? Monossílabo. Pode ser até um monossílabo tônico. Eu não sei se é monossílabo tônico ou monossílabo átono. Não sei, ó. Em. Mas eu sei que eu só acentuo os monossílabos terminados em quê? A, E, O. Não é monossílabo tônico terminado em A, E, O, não tem acento. A palavra greve, com ou sem acento? Por quê? Paroxítono terminado em E. Não acentuamos as paroxítonas terminadas em E. Estamos juntos? Então, quantos acentos? 2. 2 acentos mesmo, tá certo? Vamos para a letra B. A palavra todos, com ou sem? Qual regra? Paroxítona terminada em O.
Os a gente já falou, né? Não precisa repetir. Juízes tem. Juízes tem. Onde? No I. Qual regra? Regra dos hiatos. Lembre-se que existe uma regra para o I e para o U. Ju. I. Zes. Juiz tem? Não, por quê? Porque aí é o I seguido ou não de S, né? O I sozinho ou seguido ou não de S. Na palavra juiz, ele estaria seguindo de Z, e aí seria um oxítono terminado em Z, não tem acento mesmo. Assinaram, com ou sem? Com ou sem? Sem, por quê? Paroxítono terminado em an. Ah, não tem, né? Monossílabo o quê? Átomo. Petição tem? Tem ou não? A gente está na dúvida. Isso aqui já caiu em prova, tá? Eu coloquei de propósito mesmo. O tio não é contado como acento gráfico. O tio é só uma notação léxica, tá? O tio é só um símbolo da palavra que indica que o som passa pelo nariz. É notação léxica indicativa de nasalidade, o nome do tio. Então, cuidado, porque isso daqui já apareceu em prova. Para você marcar o número total de acentos, e tinha palavra lá, era a palavra órgão, que estava na questão. E órgão tem acento, né? Órgão tem acento, mas é só um acento. Gente, não existe palavra na língua portuguesa com 2 acentos. Só, se tiver, só tem um, tá bom? Então, tio não conta como acento, só temos um acento mesmo, que é na palavra juízes. Letra C, vamos lá, o outro nós já falamos. Delegado, com ou sem? Por quê? Paroxítono terminado em O. Desconfiou, com ou sem? Por quê? Hã? Paroxítono terminado de tongo? Hã? Peraí, eu tô ouvindo, vai, tá certo, vai. É o quê? Oxítona, oxítona, terminado em ditongo, né? Beleza? Dá, a gente já viu? Não viu não, né? Dá, tem acento? Sim ou não? Não, por quê? Agora, o dá do verbo dar tem acento, tá? Por exemplo, o professor dá aula de português. Aí tem acento. Não é dar. Tem gente que tem dificuldade com esse dar ou esse dar. Não é assim? Com R, ele vai funcionar como verbo principal. Ele vai ter um verbo auxiliar aqui. Nós vamos falar sobre isso já já. Aqui não tem acento, não é verbo, é só preposição mais o artigo. Classificamos aí como monossílabo átomo. Está terminado em A, mas não tem acento. A palavra história, com ou sem? Onde? Por quê? Paroxítono terminado em ditongo. O da a gente já viu. Vítima tem? Sim ou não? Onde? Por quê? Proparoxítono e todas são acentuadas. Total de acento, 2 acentos. Fácil, tranquilo. Gente, quem quiser aprender acentuação gráfica e nunca mais ter dúvida, nunca mais ter que estudar acentuação gráfica na vida, por exemplo, a dica que eu dou é pegar um texto pequeno, ou pegar um jornal, um texto pequeno, fazer isso que a gente acabou de fazer. Palavra por palavra, tem acento por quê? Se não tem, por que não tem? Justifica que não tem. Você vai fazer isso uma única vez na sua vida, nunca mais você vai precisar estudar acentuação gráfica. Tá joia? Bacana? Vamos para frente? Vamos para frente. Temos muito conteúdo para ver. Gente, depois de acentuação gráfica, depois dessa parte relacionada à fonética, geralmente nós estudamos morfologia. Morfologia. E aí alguns concursos, deixa eu colocar aqui para vocês. Só para vocês entenderem, dentro de morfologia nós temos 3 tópicos. Estrutura, formação
e classificação. Das palavras. Estrutura, formação e classificação das palavras. Alguns concursos cobram estrutura e formação. Alguns concursos cobram estrutura e formação. Todos os concursos cobram classificação. Então, olha só. Alguns vão cobrar estrutura e formação, todos cobram classificação. Como estrutura e formação não são assuntos comuns em todos os concursos, eu vou deixar isso daqui de lado. Em outro momento a gente pode voltar e falar um pouquinho sobre estrutura e formação, não tem nenhum problema. Eu vou começar com vocês agora a falar um pouquinho sobre classificação. E dentro de classificação, vai depender do edital, vai depender da banca. Eles vão cobrar isso só como morfologia. Eles podem cobrar como classificação das palavras, como classe das palavras, ou ainda pode aparecer no seu edital morfossintaxe. Já viram isso? Quando ele fala, o edital traz morfossintaxe, na verdade ele está juntando as palavras morfologia e sintaxe. Por quê? Para entender que o aluno ele não basta estudar só a classificação das palavras, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um verbo. Ele precisa entender qual é a função sintática que o substantivo exerce dentro de uma oração. Qual é a função sintática que um adjetivo exerce dentro de uma oração? Fazer essa correlação entre a classificação dele e a função que ele exerce dentro da oração, beleza? Aqui nas nossas aulas eu vou tentar mostrar isso para vocês. Eu vou tentar trabalhar com vocês, ter uma noção, uma classificação, uma noção das classes de palavras, mas eu ainda vou trabalhar com vocês as funções sintáticas, eventuais funções sintáticas, pelo menos as mais importantes que podem aparecer na prova. Tá joia? Como eu disse a vocês, estamos aí trabalhando um pouco da nossa base, que é uma base que costuma cair em prova. Na próxima aula, quarta-feira, a gente já vai ter algum material, a gente vai ter alguns exercícios para fazer, porque aí a gente já tem conteúdo para responder as questões. Tá joia? Gente, então, dentro de morfologia, classificação das palavras ou classe das palavras, o que a gente estuda? A gente estuda o emprego, o que é, né? E o emprego dos substantivos, o emprego dos artigos, adjetivos, dessas 10 classes de palavras. Não subestimem essas classes de palavras, não ignorem os pontos principais. Muito importante que você saiba realmente encontrar, classificar,
Só para vocês entenderem como exemplo, um dos assuntos teoricamente mais complexos, né? Pelo menos os alunos me mostram como algo mais complexo de identificar numa frase, numa oração, a diferença entre um complemento nominal e um adjunto adnominal. E aí seria muito simples se a pessoa olhasse para o texto e reconhecesse a diferença entre um substantivo concreto e um substantivo abstrato. Eu falo, não, é um substantivo abstrato. Não lembra mais do que um abstrato. Não adianta você colocar a técnica e falar, não, se for substantivo abstrato, só pode ser isso. Substantivo concreto abstrato pode ser o outro. Não lembro o que é. Pessoal, por que eu coloquei de cores diferentes aqui? Quando nós falamos de classe de palavras, na língua portuguesa hoje nós possuímos 10 classes de palavras. Essas classes de palavras são classificadas como variáveis e invariáveis. Estão lembrados disso ou não? Para a gente, para a prova, a parte de cima é a parte das classes variáveis e a parte de baixo das invariáveis. Daniel, significa então que todo pronome é variável? Não. Mas na gramática os pronomes permanecem aqui, ficam classificados como classe das variáveis. Ou seja, um pronome, dependendo do tipo de pronome, pode se flexionar. Nem todos os pronomes são variáveis. Para a gente, para a prova, o que eu quero que vocês guardem? Tente colocar a palavra no plural. Tente colocar a palavra no plural. Se ela for para o plural, ela é uma palavra variável. Tudo bem? Daniel, isso daí tem alguma importância? Toda a importância do mundo. Quando você vai fazer uma questão, por exemplo, em que o sujeito da oração adjetiva é o pronome relativo que. Olha só o que eu estou dizendo aqui para vocês. Você vai fazer uma questão, é uma questão de grau de dificuldade alto. Que o sujeito da oração adjetiva é o pronome relativo que. O pronome relativo que é uma palavra variável ou invariável? Gente, que. O pronome relativo que é variável ou invariável? Tenta colocar no plural. Qual é o plural de que? Esse negócio é esse aí. Não, gente, não tem plural. Se não tem plural, é invariável. Aí olha que bacana, as regras de concordância, aí já vamos para a concordância, dizem que o verbo da oração adjetiva não concorda com o sujeito se ele for um pronome relativo que, ele vai concordar com o referente. Por quê? Tem lógica, porque o que sempre será o quê? Invariável. Se ele é invariável, ele não pode ir para o plural. E os verbos podem ir para o plural ou ficar no singular. Isso tem lógica. Então, classe das variáveis, substantivos, artigos, adjetivos, numerais e pronomes. E os verbos também. Classes invariáveis, advérbios, preposições, conjunções e interjeições. Não é comum em provas, por exemplo, do CESP, cobrarem interjeições. Interjeição não é uma classe muito cobrada. Aliás, eu diria até vocês aqui, de verdade, quais são as classes menos cobradas em prova de concurso? As interjeições e os numerais. São as classes menos cobradas. O resto tudo cobra, o resto tudo é relevante, importante. De todas as classes de palavras, de todas, qual é a mais importante? Para a prova, tá, gente? Todas são importantes. Para a língua, todas. Para a prova, verbo. A partir de hoje, aliás, quando você começa a estudar, você já fala sobre os verbos. Quando é que você para de falar sobre os verbos? Só quando morre, porque de capa a capa da gramática você fala sobre verbos. Verbo é a classe de palavra mais importante. Você tem que saber reconhecer o verbo. Gente, não é incomum, não é incomum em sala de aula eu passar algumas frases ou trabalhar com questões e falar, vai, cadê o verbo aí da oração? Cadê o verbo da frase? Aponta aí para mim, sublinha o verbo aí da frase. E a pessoa não saber localizar, identificar o verbo. Esse é um assunto que a gente não vai ficar aqui. Como é que eu faço para localizar um verbo? Como é que eu sei que é um verbo? Agora, tem como conhecer todos os verbos? Não. Existem vários verbos, muitos verbos. Não tem como saber, não tem como reconhecer todos. Outra coisa que não costuma aparecer em prova de concurso, conjugação verbal, pelo menos não nos concursos que a gente faz aqui. Sabe onde é que vai cair conjugação verbal? Aquelas provas lá de Uniplan é faculdade, né? Como é que é o nome? FUVEST. Tem um não sei o que com plan, não tem? Tem uma banca que é Consuplan. Lá é faculdade.
Consuplan, Fulvestre, Quadrix. IADES, Universa não. CESP também não. Então, a gente também não fica perdendo tempo aprendendo a conjugar verbos. Tá? Pessoal, existe também uma outra teoria que é muito válida. Algumas gramáticas chamam isso daqui, ó, de nomes. Algumas gramáticas chamam isso daqui de nomes. E verbo é verbo mesmo, tá? Verbo é verbo. Preposições e conjunções são chamados de conectivos. Isso vai ajudá-los também a entender a lógica mais à frente. As preposições e as conjunções são conectivos. Isso aqui tem que ficar claro para você. Preposições conectam termos, orações, como regra, as conjunções, como regra, conectam orações. Preposição, termos, estabelecendo uma relação de subordinação, conjunção. Conecta conjunções, estabelece uma relação de coordenação ou de subordinação. Pessoal que vai fazer aqui concurso para carreiras policiais. Março vai ter um monte de concurso, março e abril, já pode se preparar para fazer prova todo fim de semana. Se pular um é sorte, porque DEPEN vai remarcar, quem fez a inscrição para o DEPEN vai ter de novo. Vai ter agora, né, na Vera. Março, abril, um monte de concurso. Vai cair uma questão sobre conjunções na prova? Polícia Federal, prova dia 21 de março. Vai ter uma questão sobre conjunções na prova da Polícia Federal elaborada pelo CESP, sim ou não? É a questão número 8, se não me engano. Vai ter. Então, se você tiver a chance de matar uma questão na sua prova, se você já pode abrir a prova e pode procurar. Vai ter uma questão lá sobre conjunções. Dica que eu dou para vocês logo hoje. Quem está estudando aí para carreiras policiais, não pode perder tempo. Decore as conjunções. Principalmente as conjunções coordenativas e as conjunções adverbiais. Principalmente as conjunções coordenativas e as conjunções adverbiais. Decorem. Decorem. É uma questão certa da prova de vocês. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas classes. Desses nomes aqui, das 5, o nome principal. A classe principal é a classe dos substantivos. Todas as demais classes, todos os demais nomes, olha só, em relação ao substantivo, regra geral de concordância, elas irão flexionar para concordar com o substantivo. Então, se eu tiver um substantivo e um artigo, o substantivo é núcleo, o artigo concorda com o substantivo. Eu tenho um substantivo e um adjetivo, o substantivo é núcleo, o adjetivo vai concordar com o substantivo. Regra geral, toda palavra variável que se refira ao substantivo deve concordar com ele em gênero e número. Essa é a regra geral de concordância nominal. Toda palavra variável, lembram? Variável. Toda palavra variável que se refira ao substantivo deve concordar com ele em gênero e número. Tamo junto, sim ou não? Beleza, pessoal.